fiquei de voltar aqui para ver ainda, para falar um pouco sobre a questão das hashtags, mas eu recebi tanta pergunta sobre a questão da hashtag sextou, que eu resolvi explicar um pouquinho sobre a questão da hashtag sextou. O que acontece? A hashtag sextou, ela foi meio que denunciada pelas comunidades aqui do Brasil, porque elas estavam sendo usadas de uma maneira inadequada por estrangeiros, digamos assim. Não só nos Estados Unidos, mas em alguns lugares estrangeiros, elas estavam sendo usadas como sexual, que significa meio que sexo para você. Então, quando você usava a hashtag sextou, eles meio que usavam de uma forma inadequada, e aí usavam meio que para pornografia. Meio que mais ou menos isso, explicando a grosso modo, digamos assim. O que isso acontecia? Quando você usava a hashtag sextou, ela indexava, né, meio que para pornografia e em outros países, enfim, indexava de uma maneira inadequada. Então as comunidades brasileiras, acabaram denunciando essa hashtag. Isso foi lá em 2018, se não me falha a memória. Eu dei uma pesquisada e eu acabei atrasando um pouquinho esse vídeo, agora faltam 3 minutos para as 10 horas da noite. Eu esperei dar mais ou menos esse horário, porque é mais ou menos nesse horário que as pessoas meio que publicam as hashtags sextou. Eu achei hashtags, né? E ela tinha sido banida mesmo. Quando você publicava a hashtag sextou, ela não aparecia, tá? Ela não indexava mesmo. Isso lá em 2018, se não me falha a memória. Então, quando você publica essa hashtag, não é que ela não... Ela lá em 2018 ela não aparecia, tá? Isso não acontecia mesmo. Ela acabou sendo meio que banida mesmo do Instagram. O Instagram meio que baniu ela aqui no Brasil, tá? Por essa meio que essa conotação errada que estava tendo dela lá fora, tá? Aqui no Brasil, de uns tempos pra cá, ela anda aparecendo. Se você publicar agora um sextou, ela vai aparecer. Só que ela não vai ser indexada. Qual é a diferença, tá? Então, assim, você vai ter a sua publicação, só que ela vai ter uma publicação com uma indexação um pouco menor, tá bom? Então, assim, qual é a grande vantagem? Você pode estar usando outro tipo de hashtag parecida com isso. Não precisa necessariamente estando essa hashtag. É uma polêmica que está gerando aí em cima dessa hashtag, tá? Algumas pessoas ainda utilizam essa hashtag. Eu esperei agora, fui lá, eu fiz uma pesquisa. Quando você pesquisa a hashtag sextou, vem uma explicação do Instagram falando especificamente que devido às diretrizes, essa hashtag está sendo ocultada, tá? Pelo Instagram. Porém, ela aparece, você vê publicações ali feitas 2 horas. Eu vi, por exemplo, apareceu para mim publicações feitas 2 horas agora atrás, tá? Mas qual é a vantagem de você usar essa publicação? Vale a pena você usar uma publicação que tem uma conotação de duplo sentido lá fora, aqui? Ou talvez que o Instagram não tenha um algoritmo favorável, né? Então, assim, eu esperei muito para poder fazer esse vídeo. Eu ia fazer o vídeo mais cedo, aí eu falei, não, vou esperar bater mais ou menos umas 10 horas para poder fazer. Porque muita gente ainda fala assim, notícia velha de 2015, o Instagram já passou por isso, já relevou. Eu vi muita gente comentando em outros vídeos sobre essa questão. Vi muita gente me mandando isso no direct, falando sobre essa questão. Também fala, isso é notícia velha e tal. Só que assim, é notícia de 2018, essa questão do algoritmo, mas o Instagram ainda anda tendo uma relevância em questão ao algoritmo do sextou. Para quem ainda para quem ainda não é profissional da área, tá ainda meio que caminhando um pouquinho ainda no Instagram, o algoritmo é algo que é muito importante para você ter uma relevância em termos de engajamento, tá? É ele que faz toda, digamos assim, a engrenagem da sua relevância em questão de engajamento. Então, vale a pena você repensar um pouco se você coloca um sextou, você coloca talvez um findou, ou talvez uma hashtag FDS, talvez uma hashtag que vale muito mais a pena.
Aí você vai falar pra mim assim, mas eu não tenho um Instagram que seja comercial. Se você não tem um Instagram que seja comercial, repense um pouco então também se você não tá dando força por uma hashtag que já foi denunciada como uma hashtag que tá falando de pornografia. Porque essa hashtag, ela foi denunciada justamente por isso. Porque é uma hashtag que bate com uma hashtag que está sendo usada por estrangeiros para pornografia, né? Então a gente vale um pouco repensar se a gente não está colaborando para isso também. Vamos repensar um pouquinho tudo isso. Eu vim fazer esse vídeo porque eu pensei muito assim, como explicar isso de uma maneira que as pessoas vão falar assim, mas eu vou lá pesquisar um sextou, vai aparecer sextou de muita gente aí pra vocês. Eu pesquisei e apareceu pra mim um monte de sextou de 2 horas atrás. Apareceu pra mim sextou de 2 horas, de 1 hora, de 3 horas atrás. Mas essa questão do sextou, ela tá sendo muito bem avaliada pelo Instagram, tá? E muita gente me cobrou essa questão. Muita gente veio falar pra mim, poxa, eu posto sextou e ela aparece pros meus amigos e tal. É outra questão essa, tá? Aparecer pros seus amigos é diferente de aparecer de uma forma de engajamento, tá? Se você tem... eu tenho amigos meus que são amigos que às vezes ele não interagem comigo, então ele não aparece. O Instagram, ele tem uma porcentagem de engajamento para as pessoas que interagem com você. Eu apareço para pessoas que estão no Acre, né? Eu já fiz live que pessoas que estão no Acre conversaram e interagiram comigo, porque essas pessoas estão muito mais ativas no meu Instagram do que pessoas que estão aqui em Juiz de Fora. Então vale muito a pena vocês pensarem nessa hashtag especificamente que a gente está falando. Então eu vim especificamente falar da hashtag do sextou, porque é uma hashtag que vale muito a pena a gente pensar se vale a gente colocar ela ou se não vale a pena só a gente substituir, né? Um sextou, uma hashtag especificamente, e é uma hashtag muito vista, e a gente sabe que a hashtag, quando ela é muito vista, talvez ela não é uma hashtag que a gente vai conseguir alcançar a visibilidade que a gente quer. A gente já falou sobre isso também, tanto no canal quanto aqui, né? Então, talvez valha a pena muita gente pensar nessa questão. O hashtag sextou, ela tá sendo muito utilizada lá fora como sex you, acho que se não me engano a hashtag tá sendo usada muito como sex you, alguma coisa assim, agora eu não me recordo muito como que ela tá sendo usada, mas é mais ou menos como sexo para você, é algo mais ou menos desse gênero que ela tá sendo usada. E aí ela tá sendo muito utilizada em pornografia, por isso que foi denunciada e por isso que as pessoas estão utilizando essa hashtag. E por isso que ela foi denunciada pelo Instagram, ela chegou a ser barrada em 2018. Ela chegou a literalmente não ter visualização nenhuma. Agora começou a ter novamente visualizações. Mas não tá tendo muito engajamento. Ela tá tendo visualizações, mas não está tendo engajamento. É diferente, visualização de engajamento. A gente já falou sobre isso também. A diferença entre engajamento e visualização, tá? Então, assim, vamos pensar em trocar a hashtag, vamos pensar em utilizar uma outra hashtag, porque mesmo que a gente utilize essa hashtag, não vale a pena a gente utilizar essa hashtag de uma forma errada, né? E é por isso que eu falei para vocês no vídeo passado. Será que a gente está usando a hashtag da maneira correta? Será que a gente está sabendo usar essa hashtag certa? Será que vale a pena a gente usar uma hashtag que está levando o nosso público, ou qualquer que seja o nosso público? E aí eu tô falando agora de uma forma que é ampla, né? De uma forma que é tipo para você também que tem um Instagram pessoal, né? Colocar uma hashtag que te conecta de alguma forma, qualquer forma que seja, minimamente que seja a pornografia, não é legal. Então pensa, utiliza com consciência. Você que tem filho também pode pensar e deve pensar em utilizar esse tipo de coisa, porque o seu filho também utiliza a hashtag, né? E utiliza muito sextou, tenho certeza absoluta disso. Vamos colocar a mão na consciência, não vamos contribuir para esse tipo de coisa, né? Vamos banalizar de logo, vamos tirar de logo de vez essa hashtag, vamos substituir por outra, vamos criar uma outra hashtag, não é? Acho que vale muito a pena a gente pensar nisso. Vim trazer esse vídeo para vocês, vou levar esse vídeo pro canal também, para que a gente possa começar a entender um pouco mais que rede social também é uma coisa importante. Tem gente que literalmente tem empresas que estão utilizando essa hashtag e às vezes estão contribuindo para uma pornografia que é uma coisa
extremamente errada e é uma coisa extremamente difícil e que combater isso é obrigação de todo mundo, ok? Ficou explicado? Se não ficou, faça as perguntas aqui que eu volto e respondo para vocês. Combinado?